Vamos ver agora alguns princípios sobre testes. O primeiro é a ideia do conflito de interesses, né? Quando a gente trabalha com testes, né? Quando a gente testa um sistema ou quer testar um sistema, acontece um conflito de interesses, né? Tem interesses conflitantes entre quem? Entre o desenvolvedor, né, que tem interesse em mostrar que o programa não tem defeitos, que o programa funciona bem, porque o trabalho dele é fazer funcionar o sistema, né, desenvolver o sistema, e o testador, que por outro lado, né, tem interesse em mostrar que o programa tem problemas, né, tem falhas. O objetivo dele, o trabalho dele é quebrar o sistema, né? Então, isso já é uma indicação do que não funciona muito bem se é a mesma pessoa que, né, desenvolve o sistema e testa o sistema, né? Então, por isso, muitas vezes as equipes de testes são separadas, né, das equipes de desenvolvimento. E né, isso tem um conflito mesmo, como quanto de papéis, né, de interesses em mostrar, né, que o trabalho da pessoa, né, mas tem um conflito do ponto de vista psicológico, né, no sentido que a criação do sistema, né, o desenvolvimento são tarefas construtivas, né, então você precisa pensar em como construir um sistema, né, e o teste, por outro lado, é uma tarefa destrutiva, né? Então, são mesmo duas formas de pensar diferentes, né? Então, precisa mesmo de um pensamento diferente e aí isso renova, né, a ideia do que precisam ser pessoas diferentes em fazer as duas tarefas, né? Existem algumas coisas que se sabem sobre testes desde os anos 70, né? Então, findings, descobertas, né, dos anos 70. Primeiro, né, que os testes podem sim mostrar a presença de defeitos, mas nunca podem ser usados para né, demonstrar a ausência de defeitos, né? Isso foi estabelecido por Dijkstra, né, em 1970. Outro ponto, né, que a gente já falou, né, que um desenvolvedor não é indicado para testar o seu próprio código, né, por causa dessa ideia do conflito, né, por causa dessa mudança de pensamento que precisa para fazer testes, né, para criar testes. Aproximadamente 80% dos defeitos são provenientes do 20% do código, né? Então, basicamente, existem alguns módulos, existem partes do sistema ou mais complexas, ou que foram desenvolvidas de jeito pior, ou que mais críticas, enfim, que agrupam mais requisitos, né? Então, né, que essas partes do sistema elas tendem a ter mais defeitos, né? Essa é uma instância, né, da lei de Pareto, né, que é assim, né, não sei se vocês conhecem, podem ver, né, que fala que no geral, né, mais ou menos 80% dos eventos, né, são de um determinado contexto, né, são devidos ao 20% das causas, né? E isso parece que se aplica a testes também, né? Outro ponto importante é que inspeções, né? Então, inspeções, revisões sobre códigos, sobre outros artefatos do sistema e testes encontram coisas diferentes, né? Encontram defeitos diferentes, diferente tipo de defeitos. Então, não é porque eu faço teste, então não preciso fazer revisões do código, não preciso fazer inspeções, né? Então, por natureza, né, são duas formas de, de verificar o software, né, de verificar um sistema de formas diferentes, né? Então, encontram coisas diferentes. Por exemplo, né, o teste encontra coisas relacionadas com execução, né, e relacionadas com determinados inputs, né, enquanto às vezes revisões podem, né, encontrar defeitos de tradução de requisitos, por exemplo, né. Esses pontos, né, são válidos até hoje, né, mas no geral tem sete princípios de testes, né, que precisa lembrar, né, precisa levar em consideração, estabelecidos, né, para o International Software Testing Qualification Board, né. O primeiro
principal, né, que o teste revela a presença de defeitos, mas não pode provar que eles não existem, né? Então, testes sim reduz a probabilidade que os testes fiquem lá escondidos no software, né? Porque você vai exercitar o software e fazer esses defeitos aparecerem, né? Mas se vocês não encontrarem nada, né, com testes, não quer dizer que defeitos não existem, né? Então, nunca pode concluir, né, que o software está completamente correto e, como consequência disso, né, a gente pode dizer que não tem software sem bug, né? Então, provavelmente quer dizer que esses bugs não foram descobertos ainda, né? Isso porque, né, a gente não pode provar né, que não existem defeitos, né? Porque para provar que não existem defeitos, né, você precisaria testar todos os possíveis inputs, né, todas as possíveis condições de execução do software e tal, né? Isso leva a gente ao segundo princípio, né, que fala que teste exaustivo é impossível, né? Então é impossível testar tudo, né? Então, dado que é impossível testar tudo, é possível ter certeza que defeitos não existem, né? Então, exceto para sistemas muito simples, né, casos muito triviais, não é possível testar todas as condições, né? Então, em vez de, tipicamente o que é feito nos testes, né, em vez de testar todas as possíveis combinações, né, que isso quer dizer muitas vezes um número infinito, entre aspas, de testes, né, infinito no sentido muito grande, né? Em vez de fazer testes exaustivos, são estabelecidas prioridades, né, são levadas em conta prioridades e risco para chegar a atingir uma determinada cobertura dos testes, né? Então, em uma determinada proporção de entradas e execuções do software que são de fato testadas, né? Se vocês não acreditarem que testes exaustivos são inviáveis, né, são impossíveis, vamos fazer um pequeno exemplo, né? Bom, provavelmente vão acreditar, mas acho que isso, né, deixa mais claro, né? Então vamos ter aqui um exemplo, né, um código Java, né? Acho que poderia ser Java, pode ser C, né? Em que você tem uma matriz de 10 por 10, né, de valores com vírgula, né, ponto flutuante, e o código, né, esse software recebe, né, os valores da matriz, né, então aqui tem algum código que lê a matriz, que não é mostrado aqui, e soma todos os valores menores de 100 e subtrai, né, todos os valores maiores de 100, né? Então, na verdade, soma os menores ou igual a 100, né? E subtrai todos os valores maiores de 100, né? Então, né, aqui tem uma inicializa soma de zero, né? Tem um ciclo para cada linha, cada coluna da matriz. Se o elemento da matriz é menor de 100, menor ou igual a 100, é adicionado ao valor da soma, né? Caso contrário, é subtraído, né? Então, quantas possibilidades, se a gente quisesse testar de forma exaustiva, né? Quantas possibilidades existem, né, nesse pequeno trecho de código, né? Se vocês querem, vou deixar um tempinho aqui se vocês querem parar o vídeo, né, para tentar pensar nisso, né? Quantos testes, né, eu precisaria executar para ter certeza de passar em todos os possíveis caminhos desse software, né? Bom, então, para cada elemento, né, para cada elemento da matriz, né, eu posso ter duas possibilidades, né? Ou ele é maior de 100, né, ou ele é menor ou igual a 100, né? Então, tenho duas possibilidades, né, para o primeiro elemento da matriz, tenho duas possibilidades para o segundo elemento da matriz, duas possibilidades para o terceiro e assim vai, né? Então, para cada elemento da matriz eu tenho duas possibilidades, né? Então, se eu pensar apenas os dois primeiros elementos da matriz,
eu tenho 4 possibilidades, né? Os dois são menores ou igual a 100, os dois são maiores ou igual a 100, o primeiro é menor ou igual a 100 e o segundo é maior, o primeiro é maior de 100 e o segundo é menor ou igual, né? Então, basicamente, né, se eu quero extrapolar isso para a matriz inteira, né, eu tenho, né, 2, né, elevado a 10 vezes 10, né? Então 2 elevado a 100, né? Então 2 elevado a 100 caminhos possíveis, né? Então quanto é que dá isso, né? Quanto é que dá? Muito, né? Então dá esse valor aqui, né? Que eu nem consigo ler, né? Ainda mais em português, né? Então, né, são vários trilhões de possibilidades, né? Então aqui podem fazer a conta, né, ou podem confiar no que está nos slides. Se a gente, né, essas são as possibilidades, né? Vocês vão fazer com a calculadora, vamos ver o que é isso. Se a gente levar, né, vamos supor, né, que a gente leva 1 milissegundo para cada teste, né? Então razoável, tempo muito rápido, né? Então, se a gente leva 1 milissegundo para cada teste, né, sabendo que um ano tem 31 bilhões, né, de milissegundos, né, a gente vai levar vários bilhões de anos, né? Então, basicamente, mesmo para um software pequeno, mesmo dizendo que cada teste vai levar 1 milissegundo, que às vezes, né, vai levar mais, a gente vai levar um número de anos, né, inviáveis testando, né? Então, claro que isso é um exemplo construído, né, para mostrar isso, né? Mas mesmo para software muito simples, isso não é uma estratégia que pode ser considerada, né? Então, isso não, a gente esquece, né, esquecem de testar de forma exaustiva o software, né? Vamos fazer outro, né, outro exemplo mais realístico, talvez, né? Então, vamos imaginar um teste de validação, né, com o usuário, enfim. Então, vamos imaginar que tem um sistema que tem 20 telas, né? Razoável, né? Sistema web, enfim. Em média, tem 4 menus por tela, né? Vamos dizer que tem 3 opções para cada menu. E vamos dizer que tem 10 campos para cada tela e para cada campo tem 2 tipos de entrada, né? Com mais ou menos 100 valores possíveis, né? Então esses são acho que é um representativo sistema web, né? Pode ser o sistema da Dark, essas coisas, né? Então aproximadamente, se a gente quer, né, considerar todas as combinações dessas coisas, né, então vai ter 20 telas, né, 4 menus e tal, né? Então, considerando todas as combinações possíveis, vamos ter que fazer 480 mil testes, né? E isso já é um número bem menor do que a gente estava falando antes, né? Né? Mas vamos ver quanto precisa fazer um teste de interface, né? Vamos dizer que precisa 1 segundo para cada teste, né? Isso, segundo para um teste de interface talvez seja muito pouco, né? Isso já vai levar, né, 17 dias e meio, 17 dias e 7, né? Isso é factível, né? Mas ainda já é muito tempo, né? Considerando que a gente quer, né, por exemplo, repetir o teste a cada, né, maior alteração do sistema, né? Se a gente já considerando 10 segundos a cada teste, vai levar 34 semanas, né? Já 1 minuto a cada teste, né? Que isso é algo razoável, se for um teste com o usuário, né? Vai levar 4 anos, né? Ainda mais 10 minutos, 40 anos. Então, né, se a gente considerar apenas 1 minuto para cada teste, vai precisar de 4 anos para realizar todos os testes, né? Se a gente pensar em refazer isso todas as vezes que muda os requisitos ou muda alguma coisa, né, claramente, né, mesmo com uma coisa mais realística assim, não é factível. Tá? Terceiro princípio, né, teste antecipado, né, então as atividades de teste, né, tem que começar o mais cedo possível, né, no ciclo de desenvolvimento do software, e tem que ser focado em objetivos específicos, claramente,
e né, o processo deve ser executado paralelamente com o desenvolvimento do software. Então, desde o começo tem que se pensar em testes, e os testes devem acompanhar o desenvolvimento, né, para descobrir defeitos o mais cedo possível, né? Então, tipicamente, né, no processo AV de desenvolvimento, você tem que, né, quando faz a análise dos requisitos, já faz a especificação dos testes, né? Quando faz a especificação do sistema, já faz a especificação dos testes de sistema e tal, né? E nos processos agiles, né, já tem esse conceito do que os testes são feitos, né, durante a execução do ciclo, né, durante o desenvolvimento mesmo, né. Então, em paralelo, né, né, tem a ideia da integração contínua, né, cada integração do testes, integração do sistema, cada commit no repositório, né, são feitos testes, né. Quarto princípio, né, já falei, agrupamento de defeitos. Então, tipicamente um número baixo, pequeno, restrito de módulos tem a maioria de defeitos, né? Então é necessário entender quais podem ser esses módulos, talvez pode ser que você entenda isso durante os testes. Então é preciso adaptar os testes para refletir, né, essas características, né? Então, identificar quais são os componentes em que vale a pena investir mais, né? Para identificar mais defeitos. Princípio 5, né? Acho que isso é uma coisa bem interessante, né? Talvez não é tão imediata. Paradoxo do pesticida, né? Então, né, o que acontece com o pesticida, né? Que às vezes, cada vez mais que você dá pesticida para as plantas ou para os insetos, né, esses ficam mais fortes, então eles ficam cada vez menos suscetíveis a pesticida, né. Com testes é mais ou menos isso, né. Então, quanto mais você repite os mesmos testes, né, eles tipicamente não encontram novos defeitos, né, depois de um determinado momento, porque você já consertou esses defeitos, você já aprendeu a evitar introduzir esses defeitos, e já o sistema está livre daquele tipo de defeitos, né? Então, os casos de testes os testes em si precisam ser atualizados, né? Precisam ser revisados para poder ser melhorados, para poder ser mais fortes, né? Para mudar a fórmula do pesticida, né? Então, né, tipicamente precisa experimentar novas técnicas de testes e testar novas propriedades, enfim, né? Então, não é os testes, não é que os testes que você tem no começo vão ser os testes que vão ficar para o tempo todo, né? Precisam ser atualizados. Princípio 6, os testes, né, depende do contexto. Então, não tem uma fórmula, isso é uma coisa às vezes complica, né? Não tem uma fórmula única, né? Então os testes devem levar em conta o contexto, né? Então quais são os requisitos mais importantes do sistema, qual é o propósito do sistema, qual é o contexto do sistema, né? Então, por exemplo, software safety critical, né? Então, um software de um avião, né, não é testado do mesmo jeito do que um software de comércio eletrônico ou do software da DAC, por exemplo, né? Então, o processo de teste, né, precisa uma visão geral, né, do sistema, né, para entender o que testar e quando, né? Até porque você não pode gastar tempo e recursos infinitos no teste, né? Então precisa focar nos requisitos e nos módulos, né? Nas coisas que são mais importantes para aquele sistema. Por fim, né, princípio 7, ilusão de ausência de defeitos, né? Isso é uma coisa a se lembrar também, né? Às vezes os testes podem dar aquela falsa confiança, né, do que
você está encontrando e consertando muitos defeitos, né? Então aí já isso automaticamente dá qualidade, né? Dá satisfação do cliente. Né? Isso não necessariamente é assim, né? Tem que lembrar que tem vários outros aspectos que tem que ser considerados para a qualidade, né? Então, né, às vezes os testes, os sistemas podem falhar em produção, né? Porque para questões de, né, de plataforma mesmo, de interação com o usuário, simplesmente, né, não atende o propósito, né, do sistema. Às vezes sim, você não tem nenhum defeitos, mas você está entregando apenas uma parte das features, né, que o cliente quer, né, ou não encontrou defeitos, mas você não está testando desempenho, por exemplo, né, então enfim, tem vários aspectos para que um sistema, um processo, um produto, software tenha sucesso, né? Então, testes não é a única medida, não é a única forma de dar qualidade, né? Então, por exemplo, cumprimento de prazo, seu orçamento também é uma coisa importante. Então, não adianta gastar tudo, o orçamento todo, né, para fazer testes quando às vezes não consegue entregar as funcionalidades esperadas. Para que os testes sejam úteis, né, devem ser pensados de forma a testar os requisitos do usuário, né? Então, não é que eu testo qualquer coisa porque eu acho que, bom, com esse caso de teste eu acho que vou detectar algum defeito, né? Não, então, os casos de teste precisam ser pensados, né, para testar os requisitos do usuário, né? Então, para poder agregar valor, né, ao sistema, os testes devem ser de alguma forma rastreáveis aos requisitos, né? Então eu testo alguma condição porque essa faz parte dos requisitos, né? Outro ponto, né, no planejamento dos testes, isso é uma coisa que às vezes é uma coisa que leva a testes de baixa qualidade, né? Então planejar os testes pensando, né, assumindo que o software está correto, né? Tipo, mas isso nunca vai acontecer, né? Então não vou testar isso porque isso nunca vai acontecer. Não, é exatamente isso, né? Você vai ter que testar as coisas que nunca vão acontecer, que nunca devem acontecer, né? Então, justamente os testes devem ser criados pensando, assumindo que o software está errado, né? Então, você está pensando, dado que o software está errado, como eu faço para mostrar que isso está errado, né? Como eu posso fazer quebrar o sistema, né? Então, de novo, né? Isso já falei, na verdade, né? Que para ter mais eficácia, né? Isso deve ser planejado por equipes ou pessoas independentes, né? De quem desenvolveu o software, né? Para não ter viés, né? Então para não pensar tipo, mas eu sei que eu aqui desenvolvi assim, então eu sei que isso não pode acontecer, né? Mas talvez a sua assunção não está correta por algumas razões, né? Então, para evitar esses tipos de viés, né? Na verdade, precisa ser pessoas diferentes que veem o software como, né, algo que não se sabe exatamente como foi desenvolvido, né? Mas que precisa ser testado, ser quebrado, né? Quando é que um teste é bom, né? Quando é que a gente pode dizer que um determinado teste, ou conjunto de testes são bons, né? Então, tem que ter algumas características, né? A gente vai ver mais técnicas para criar testes, né? Que dão mais detalhes sobre isso, né? Mas, no geral, tem que ter uma probabilidade alta, né? Ou chance alta, né? De revelar falhas, né? Então, se tiver algum problema, se tem algum problema no código, o teste precisa revelar esses problemas, né? Não é redundante a respeito dos outros testes, né? Então, executar um teste leva tempo, né? Então, se você tiver vários testes que detectam a mesma coisa ou que exercitam a mesma parte do sistema, então esses são, né, tempo gasto desnecessariamente, né? Porque eles vão detectar os mesmos defeitos, né? O mesmo
vão exercitar as mesmas falhas, né? Então, não é necessário, né? Um teste tem que ser abrangente o suficiente, né? Então tem que considerar, né? Tem que exercitar um conjunto de input, né? Tem que ser representativo de um conjunto de input, né? Exercitar um conjunto de caminhos no código, né? Isso porque se for um teste muito específico, né? Então isso a gente volta, né? Na questão do teste exaustivo, né? Que é infactível. Então os testes têm que ser representativos de algum conjunto de entradas, né? E tem que ter um nível adequado de complexidade, porque, bom, se for muito simples, ele vai detectar coisas bem específicas, né? Mas se for muito complexo, talvez o teste em si tem defeitos, tem bugs, né? Então não adianta nada. Então, um teste, se for muito complexo, fica difícil de se manter, né? Então, não é um bom teste, né? Quando a gente executa os testes, né, podem acontecer duas coisas. Ou a gente executa os testes e não ocorrem falhas, né? Então, isso, né? Que bom, mas isso pode ter duas razões, né? Ou o software é de alta qualidade, então, bom, ótimo, né? Mas também pode ser que os testes são de baixa qualidade, né? Então, os testes não encontraram nada porque são ruins ou porque eles encontram só defeitos bem específicos, né? Então, existem defeitos que os testes não são capazes de revelar, né? Então, isso, né, tem que ser entendido, né? Analisando os testes ou projetando testes melhores, né? Por outro lado, né, pode acontecer que ocorram falhas, né, durante os testes, então isso também pode ter várias razões, né? Então, se são encontradas falhas graves com frequência, né? Então, isso quer dizer que a qualidade do software provavelmente não é muito boa, né? Então, ou defeitos são introduzidos com frequência, ou, sei lá, requisitos não são claros, ou tem problemas no desenvolvimento, né? Ou, né, então, talvez, se são defeitos simples ou facilmente corrigíveis, talvez, sim, são encontrados muito defeitos, mas são defeitos muito simples, então, os testes talvez não são capazes de revelar erros graves, né? Então, eu encontro muitos defeitos durante o teste, porque, na verdade, eu estou encontrando coisas muito simples ou muito pontuais, mas não estou olhando coisas mais complexas, mais críticas ou mais né, que podem levar a problemas, que podem esconder problemas de especificação, problemas graves, né? Então, tem sempre que ter cuidado, né, em analisar os resultados do software também.